conquistas dele, você vai ter Josué participando da queda das muralhas de Jericó, vencendo a cidade de Ai, vencendo reis do sul, reis do norte. Então tem uma série de coisas que envolve esse personagem. Mas eu quero falar um pouquinho do que vem antes dessas conquistas, né? Então, nós já lemos o versículo, que é Josué 1:8. Então, vou ler novamente para os irmãos, que é o versículo, vou chamar de versículo central desse nosso estudo de hoje, né? Então, Josué 1:8, muito provavelmente você já viu isso aqui colado em algum carro, em alguma parede, alguma caixinha de promessa, você já deve ter visto esse versículo aqui, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, né? Então, antes de a gente olhar para muitas coisas que Josué fez, Josué é um exemplo de líder, assim como Moisés fez. Se você conhece a história, né? Moisés tirou o povo do Egito, atravessou o deserto, levando o povo para a terra prometida, e aí chegou o tempo de Josué, Deus o recolheu. Então, Moisés, chegou o tempo dele, Deus o recolheu e Josué assume. Mas antes a gente precisa olhar para o homem que Deus formou antes de colocá-lo à frente do povo. Josué não surge do nada, repentino, chegou e já começou a ser líder. Ele é fruto de um longo processo de fidelidade, obediência e dependência do Senhor. Isso aqui é uma coisa muito importante que a gente precisa aprender enquanto igreja, enquanto comunidade de fé. Líderes, principalmente aqui é uma palavra muito forte para quem é líder, que um líder, ele não é formado de um dia para a noite. A liderança, ela não é feita do nada. Alguém chega e se torna líder. Falando assim, às vezes até parece que é uma certa resistência em colocar alguém como líder. Mas não é isso. Quando você coloca alguém para liderar alguma coisa, sem ter essa pessoa passado por um processo de caminhada, de treino, de experimentação, quem o coloca, na verdade, está sendo cruel com aquela pessoa. Já viu a história? O camarada é um ótimo presbítero, maravilhoso, é um ótimo diácono. Todo mundo fala, poxa, esse irmão é um diácono muito bom, é um bom presbítero, é uma bênção, vamos promover ele a pastor. Aí promove o irmão a pastor, o que acontece? Uma desordem. O irmão não estava preparado para ser pastor, ele estava preparado para ser diácono, para ser presbítero, e não é desonra. Tem uma palavra, até brinquei com a irmã Raquel há um tempo atrás, eu falei que ela seria o meu espala, né? E aí a palavra espala, para quem entende de música, que não é o meu caso, espala é o primeiro violinista, ou o primeiro, é aquela pessoa que ele tem a função de organizar a orquestra para o maestro. Então o espala, ele é um camarada que a função dele sempre será a de preparar. Ele é o primeiro que chega, ele organiza tudo, ele prepara a orquestra. Se o maestro falta, o espala, ele tem competência para assumir. Mas o espala, na vida dele, ele nunca vai ser regente. E veja, não é porque ele não tem competência, porque se o regente não vem, ele vai reger. Porque o chamado dele, a vocação dele é para ser o espala, é para ser aquele que organiza para o regente. Então, quando você inverte e você, uma pessoa, está executando bem uma função e por ela executar bem, você deseja promovê-la a uma outra função, você pode estar prejudicando a vocação e o trabalho daquela pessoa. Então, se Deus te colocou numa função e você está indo bem, amém. Até que Deus mude esse quadro, permaneça fiel naquilo que Deus te chamou.
Por isso que hoje nós temos uma infinidade de pastores, e aí um desabafo como pastor, que eu fico questionando. A palavra pastor, ela está ligada intrinsecamente ao pastoreio. No caso nosso, pastor de pessoas, pastorear pessoas. Aí eu acho muito curioso, porque você tem pastor de tudo hoje. Você tem o pastor do louvor, você tem o pastor dos jovens, você tem o pastor dos adolescentes, você tem o pastor da construção, você tem o pastor de missões, você tem o pastor do culto na casa, você tem o pastor de célula, você tem o pastor do administrativo. Eu falo, gente, mas a palavra pastor é para pastorear. Então, se essas pessoas estão pastoreando, ok, mas você poderia ter líderes de área para tudo isso, mas a palavra pastor é para isso. Então, é que nem Bíblia, né? Você tem a Bíblia é a Bíblia, né? 66 livros e tal, mas você tem Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia da vovó, Bíblia do empresário, Bíblia do ministério de criança, Bíblia de não sei mais o que, Bíblia pentecostal, Bíblia... Você tem 300 mil Bíblias de um montão de coisas, quando na verdade a Bíblia é a Bíblia. Aí você tem um monte de Bíblia que são construídos processos teológicos para determinados fins. E esse é um grande risco, e se Deus quiser nós vamos fazer mais estudo bíblico aqui, para que você não dependa de uma Bíblia de estudo, de um comentário de um teólogo que você não conhece, mas que você dependa exclusivamente, obviamente, do Espírito Santo de Deus e da sua ferramenta para entender o texto. Mas olha só, tudo isso para dizer que o líder, ele não aparece repentinamente, ele é fruto de um processo de fidelidade, obediência, dependência do Senhor. Por isso que o título é Josué, caminhando nas promessas de Deus com fé, coragem e obediência. Então, quem que era Josué? Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, e ele aparece a primeira vez nas Escrituras como auxiliar de Moisés. Ele aprendeu a liderança servindo. Então, já tinha sobre Josué, ele caminhava com Moisés. Uma outra coisa, hoje eu estou cheio de coisa aqui, tá? Então eu vou colocando para não esquecer. Isso aqui, se você que está aqui já é líder de uma área, já pega a visão aqui. Moisés era líder do povo e Moisés tinha Josué, que já era alguém que estava sendo preparado para assumir o lugar dele. Tem um livro muito bom que diz assim, o último capítulo desse livro é sobre liderança. Sucesso sem sucessores. Isso é muito comum nas nossas igrejas. Sucesso sem sucessores. Você tem um bom pastor, você tem um bom líder de área, você tem um ótimo líder de ministério infantil, de ministério de adolescente e tal. E o que acontece? Esse líder é excelente, ele domina o jogo, ele é uma bênção, todo mundo gosta dele, o ministério prospera, mas o que é que faz? De repente ele vai embora. O que acontece? Não acontece mais. Porque ele não preparou ninguém. E nós, enquanto igreja, não perguntamos para ele, olá, meu querido, abençoado, você é uma bênção de Jeová, mas quem você está preparando para o seu lugar? Quem? Então a gente precisa ter alguém, né? Isso em todas as áreas. Você é do Ministério de Cozinha, você é da recepção, você é o líder, quem é o seu auxiliar? Quem é aquela pessoa que você está preparando para assumir o seu lugar? Veja, eu vou usar o exemplo da cozinha porque eu acho mais divertido. Você é o líder da cozinha, você não preparou ninguém. De repente você sai, você se muda, Deus te chama, aí alguém precisa de uma panela. Onde que está a panela? Aí você passa 20 minutos na cozinha tentando descobrir onde é que está guardada a panela, porque só tinha uma pessoa. E a gente antigamente achava isso bonito. Já viu aquelas igrejas que falam assim, o quadro de luz só o irmão Uzias que sabe onde que é. Ninguém mais na igreja sabe, só ele. E a gente achava isso bonito. Mas não é bonito. É um erro que nós estamos cometendo. Só o irmão fulano sabe onde está tal coisa. Não. Só o irmão fulano, quero que você pegue a visão, é o responsável por tal coisa. Se existe um líder da área, é para esse líder que a gente pergunta. Olha, quero usar a cozinha. Vou pegar de novo o exemplo da cozinha. Então, você vai fazer o quê? Você vai falar com o líder da área
olha, irmão, irmã, a gente está pensando de usar a cozinha para tal coisa, né? Tal dia, tal data, tá ok? A gente pode usar? Aí o líder vai falar assim, pode. Quem vai estar responsável? Quem vai organizar? Porque da forma que você pegou, você tem que entregar. Né? E lembrando, irmãos, aqui só mais um adendo para poder sair disso aqui. Quando a gente fala da igreja, enquanto líderes, nós somos líderes da igreja, mas não somos donos da igreja. As coisas da igreja não são nossas. Eu não posso chegar aqui amanhã e falar assim, sou pastor da igreja, vou pegar umas 3 cadeiras dessas que eu achei bonita, né? Lembro quando eu cheguei aqui, eu achei lindas cadeiras, laranjinha, e vou levar para minha casa, porque eu tenho uma área bonita, 3 cadeiras dessas, né? Não vai fazer falta, boto lá, tá tudo ok. Não, irmão. A partir do momento que algo é doado para a igreja, é comprado para a igreja, vou usar uma palavra até mais forte, é consagrado para a igreja, é da igreja. Pastor, mas quer dizer que a gente nunca pode doar nada da igreja? Pode doar tudo da igreja. Leva para a igreja, a liderança, é oficializado isso. Existe uma coisa chamada termo de doação. O irmão vai levar uma cadeira de doação da igreja? Não tem problema nenhum. Termo de doação, pastor assina, vice-presidente assina, bonitinho, leva para casa, guarda o papelzinho e está tudo ok. Para que eu estou dizendo isso? Para a gente entender que liderar existe responsabilidade. Por isso que um líder não pode simplesmente surgir do nada. Ele precisa ser treinado, capacitado, para que ele possa responder à igreja. E Josué é esse líder. Veja, Josué é filho de Nun, da tribo de Efraim. Como eu disse, ele aparece como auxiliar de Moisés. Lá em Êxodo 24:3 diz assim, levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus. Enquanto Moisés entra na tenda da congregação para falar com Deus, Josué permanecia ali, aprendendo o valor da presença divina. Irmãos, outra coisa que eu já vou aproveitar, eu acho que vou mudar o nome do culto de quarta-feira para culto de doutrina, né? Porque, irmão, culto é trabalho, é serviço. Quando eu digo estou no culto, ainda mais enquanto eu for líder, estou cultuando, eu estou entregando um trabalho para Deus. Então, o horário de culto, irmão, não é para nós estarmos passeando pela igreja, zanzando pela igreja. Né? A gente brinca que, eu nunca vi, mas isso é comum, tá? Aqui acho que é menos, mas eu nunca vi o negócio. Eu me lembro que algumas vezes fui pregar, eu vim de uma igreja que tinha, sei lá, 200, 300 membros. Rapaz, eu sempre me perguntava, será que o almoço dos irmãos ou o lanche da tarde foi jabá? Carne seca? Porque não é possível. É uma sede descomunal. Descomunal. E não só uma sede descomunal, mas outras coisas que são culturas que a gente tem que quebrar. Viu, irmão? O dia eu vi o irmão, eu parei de pregar para olhar aquilo. O irmão com 6 copos d'água, 3 em cada mão, copo de plástico, dentro da igreja. Eu fiquei olhando aqui e falando, mas rapaz, isso é um dom, né? Mas veja, então a gente tem que começar a aprender a alocar as coisas no seu devido lugar. Então, olha só, Moisés estava lá na tenda, Moisés estava no monte, e Josué estava lá, aos pés de Deus, não se apartava da tenda. Ele era um jovem que não se apartava da presença, ele estava lá para aprender, para ouvir, para saber como fazer. Então a gente precisa começar a mudar as nossas culturas para que a gente, enquanto está no culto, ou seja, enquanto está no serviço, nesse momento de celebração, a gente faça com excelência. Porque, irmãos, é uma palavra, se a gente não é fiel, não é excelente em coisas pequenas, como é que a gente vai ser em coisas grandes? Se você é um líder, se eu não sou líder, que a gente não zela pelo nosso ministério, a gente não zela pelo ministério da igreja, a gente vai zelar pelo quê? A gente precisa construir até para aqueles que vão vir depois da gente. Lembra que eu falei que você tem que formar alguém? Quem que você está formando? Quem que você está? Você faz um evento aqui na igreja, aí você simplesmente deixa tudo bagunçado e fala, alguém vai limpar. Né? Alguém vai mesmo, né? E você não tenha dúvida, alguém vai limpar. O problema é, talvez quem vai limpar não foi quem usou. E você que usou precisa ter essa cultura de saber que você precisa deixar, e eu preciso deixar aquilo bom para os nossos irmãos. Né? Então, olha só, antes de comandar os exércitos, ele aprendeu a estar aos pés do Senhor, como eu disse.
Como guerreiro, Josué liderava Israel contra Amaleque, que era um rei que tinha naquela região. Mas aprende que a vitória não vem da força do braço, mas sim da intercessão. Olha só essa história aqui, essa história é muito interessante. Está lá em Êxodo capítulo 17, do verso 8 ao 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, que era ali que estava aprendendo a liderança com ele. Escolha homens e sai e peleje contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outreiro, e a vara do Senhor estará na minha mão. E sucedeu que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, e quando Israel baixava a mão, Amaleque prevalecia. E Josué desfez Amaleque e seu povo a fio de espada. Ou seja, ele aprendeu. Qual que é a lição aqui? O que Josué estava aprendendo com o líder dele? Que a vitória que Josué teve não foi porque ele foi um grande guerreiro, apesar de ser habilidoso. Mas ele percebeu que a vitória estava ligada à intercessão, à oração de Moisés no monte. Então, irmãos, a gente pode fazer um montão de coisas, mas se a gente não orar, a gente vai ter um problema. A gente pode ser habilidoso, pode ter ferramentas, pode ter os meios, mas o que é que a gente precisa? E eu sempre repito isso aqui, essa igreja para mim é um dos maiores exemplos disso aqui, de intercessão, de oração, de perseverança, de continuidade. Os irmãos oraram, os irmãos perseveraram. Os irmãos muitas vezes não tinham nem talvez os meios necessários para que a obra continuasse até aqui. Mas os irmãos tinham o quê? Fé, oravam e persistiram. Por isso que a gente tem o resultado. Então, nem sempre é pela força do nosso braço ou somente pela nossa competência. É por estarmos ligados a Deus. O que Jesus disse? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos. Todo galho que está em mim faz o quê? Produz fruto. Irmão, só pode produzir se está ligado na videira. Então, Josué já estava aprendendo isso. Ali Josué aprende uma coisa importantíssima, que as batalhas espirituais são vencidas pela dependência de Deus. Uma outra coisa, como homem de fé, Josué se destaca em meio a uma geração incrédula. Dos 12 espias enviados à terra prometida, apenas Josué e Caleb permaneceram firmes. Lembra da história? Lá em Êxodo capítulo 14, verso 6, diz assim: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. Lembra da história? Mandou 2 espias. Bom, você quer visão espiritual. Líder precisa ter visão espiritual. Irmão, a gente não pode ter uma liderança da igreja que olha para a igreja e fala assim: irmãos, não vai dar certo. Não vai rolar esse culto não, esse evento não vai dar certo. Tem que olhar e entender que se Deus está no controle e que se há esse movimento de Deus em direção àquilo, vai acontecer. Os 12 espias vão lá, a terra era boa, mas qual que era o problema? É igualzinho a gente, aqui só muda o processo. Né? A terra era boa, Deus falou: vou dar uma terra para vocês, espia a história. Espia a história. Mas olha, veja, Deus diz: vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. É igualzinho Deus faz para a gente. Deus fala ao nosso coração e fala assim: olha, vou fazer algo na sua vida e tal. Você fala: maravilha, vou deitar no meu sofá e vou esperar. Porque Deus disse que ia me dar. A gente não quer o quê? A gente não quer fazer nada. Quando o povo vai lá e olha, o que acontece? O que tem na terra? Tem gigantes. Tinha homens grandes, homens poderosos. E aqueles 10 espias que fizeram o quê? Ficaram com medo. Eles olharam para aquilo e falaram: isso aqui é um problema, eles vão nos esmagar. E a fala deles é interessantíssima, diz assim: de fato a terra é boa. O cacho de uva é 2 homens para carregar. Né? Então, tinha realmente essa visão de que a terra era boa. Mas o que eles não queriam? Enfrentar as dificuldades que aquela promessa tinha. Irmão, Deus deu uma promessa para a gente, não quer dizer que a coisa vai chegar muitas vezes assim, vai descer do céu, né? Um elevador celestial, abrir a porta e te entregar. Muitas vezes, a promessa de Deus está ligada à nossa perseverança.
está ligado à nossa continuidade, está ligado à nossa obediência. Lembra? Se fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. A gente não quer trabalho. Mas nós somos assim, a gente quer que Deus dê a promessa dele embaladinha, bonitinha, você chega lá e você recebe. Mas muitas vezes aquilo que Deus te promete exige da gente um esforço. Não é um esforço para que Deus dê aquilo, porque Deus disse que vai dar, mas é um esforço para o nosso próprio bem, para que a gente amadureça, para que a gente desenvolva a nossa espiritualidade naquilo que Deus está prometendo. Aí se você conhece a história, você vai ver aqui depois, e olha só que coisa interessantíssima aqui. Se você for um bom estudante da Bíblia, você vai lembrar que quantas pessoas que saíram do Egito, daquela geração, entraram na Terra Prometida? Vocês lembram? Está falando que saiu pelo menos aí, ó, se saiu mais ou menos 3 milhões, que alguns estudiosos dizem, você está dizendo aí que, exatamente, o irmão aqui, Uzias já disse, somente 2 pessoas, 2 adultos, Josué e Caleb, entraram na Terra Prometida. Você consegue imaginar um negócio desse? De toda essa multidão, só teve 2 pessoas que realmente perseveraram, né? Que nós sejamos iguais a esses 2, né? Vamos perseverar nas promessas de Deus. E aí, o início do livro aqui, que leva o nome de Josué, ele vai enfrentar um grande desafio. Qual que é o grande desafio? Liderar o povo após a morte de Moisés. Lá em Josué 1, no verso 1 e 12, diz assim: Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O livro de Josué marca a passagem da promessa para a posse. Deus não começa falando das estratégias militares, mas da presença, da promessa e da palavra. Então Deus ele começa a trazer à memória a promessa que ele fez, não as questões militares que eles iam fazer. Então a síntese do que eu vou falar aqui, do restante que eu vou falar essa noite aqui, é o que nós chamamos de proposição. O que Deus prometeu é fiel para cumprir e chama o seu povo a viver essas promessas com fé, obediência, coragem espiritual e santidade de vida. Então essa é a história que está em volta da vida de Josué. É uma história de fé obediente, de coragem espiritual e santidade de vida. Então, a partir dessa introdução, alguns pontos aqui para a gente pensar, 4 coisas para a gente pensar em toda essa narrativa, que ela é bem grande, mas a gente pode aprender aqui. Então, primeira coisa, pensando aqui na história de Josué, as promessas de Deus não morrem com os líderes. Irmão, líder é importante, pastor é importante. Sim, são chamados para isso. Mas você não pode edificar a sua espiritualidade em cima de uma pessoa. Por melhor que ela seja. Por mais importante que ela seja. E quando ela morrer? Aí a gente volta àquela fase. Não preparou ninguém. Quando ela morrer, como é que faz? As promessas de Deus não morrem com os líderes. Olha, Josué 1,5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem vou te desamparar. Promessa está ligada ao caráter de Deus. Não está ligado, vou repetir, a promessa de Deus está ligada ao seu caráter, a quem Ele é. Porque Ele não é um para que mintas, nem filho do homem para que volte atrás. Existe uma coisa chamada decretos eternos, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus disse, vai acontecer. Vai acontecer. Então ela está ligada ao caráter de Deus. Não, e aqui é um grande risco, as promessas não estão ligadas ao carisma humano. Irmão, pastor, posso falar de pastor porque eu sou pastor, né? Então, pastor principalmente, é muito bom ter um pastor carismático. Bacana, gente boa. É importantíssimo, que comunica bem. O pastor precisa ser bíblico, irmão.
A função do pastor é ensinar a Bíblia, é cuidar das ovelhas, é caminhar junto. Então, não adianta eu ser aqui um animador de palco, deixar você feliz, porque amanhã, lá na sua vida diária, quando você estiver enfrentando um problema, uma tribulação, uma opressão, uma tentação, não é a minha piada engraçada que vai fazer diferença na sua vida. O pastor contou uma piada super engraçada. Deixa eu repetir aqui para esse... Não vai resolver, irmão. Vai resolver o que você aprendeu. O texto que entrou no seu coração, que criou uma raiz profunda, que gerou em você uma maturidade. É isso que vai fazer a diferença. Então, promessa, ela não está ligada ao carisma. O carisma é importante, eu acho que isso é bacana. Ninguém quer pessoa chata, tá, irmãos? Antes que você pense que pastor tem que ser chato, não. Pastor tem que ser uma pessoa gentil. Porque, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Onde foi que deu errado o negócio? Porque os pastores ou entende que ele é um animador de palco, ou ele entende que ele é um carrasco, que tem que ficar batendo no povo. Irmãos, eu tenho pavor de algumas falas. Hoje está quase um sermão de desabafo, né? Misericórdia. Eu tenho pavor de algumas coisas. Pastor fulano de tal é um homem do cajado. Eu fico sempre tentando entender, dentro da minha lógica, o que quer dizer isso? O que é um pastor do cajado? Aí sabe qual que é pastor do cajado? É um pastor que ele acha que na cabeça dele tem que vir bater na igreja. E pasmem, isso é produto de análise. Sabe o que eu percebi? Que muitas vezes a igreja acha isso bacana. Fala, o pastor ali é um pastor do cajado, é um pastor da doutrina, é um pastor... Não ensinou nada, ou ensinou tudo errado, desviou o texto, torturou o texto para dizer um montão de coisa. E nós, por não sermos bereanos de olhar o que o texto diz, a gente acha aquilo muito bonito. E a gente acha que das duas uma, ou o pastor é um bom pastor porque ele é um cara muito carismático, muito bonachão, muito legal, ou porque ele é um cara extremamente duro, rígido. A maior característica de um pastor é se ele é bíblico. Se ele é bíblico. A partir dele ser bíblico, as outras coisas, ok. Ele pode ser um cara carismático, ele pode ser um cara mais, talvez mais conservador, não tem problema nenhum. Mas ele precisa ser bíblico, porque é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não é ser carismático ou ficar tentando impressionar a igreja, construindo doutrinas a partir das suas interpretações que satisfazem a sua vontade. Isso tem um nome. Vai para o YouTube, né? Tudo bem. Isso tem um nome. Ou está perto de um nome, que é seita. Por que seita é seita? Porque ela constrói uma interpretação a partir daquilo que ele acha, daquilo que ele quer, e põe aquilo como uma verdade absoluta. Despreza a doutrina bíblica, despreza a teologia, despreza tudo aquilo que nós temos, e ele fala, não. E aí é muito engraçado, porque fala assim, porque nós somos assim o que exatamente? Fora da doutrina bíblica? Fora do que a teologia coloca como algo concreto, objetivo, dentro daquilo que nós já aprendemos? Então a gente tem que tomar uns cuidados com isso. Então, por isso que tudo isso para dizer o seguinte, não pautem a segurança da sua espiritualidade em nenhum líder. Líder tem que ser exemplo. Tem um historiador chamado René Girard, e ele diz assim, que todos nós precisamos de modelos. A gente cresce olhando para quem? Os pais. Para a mãe. Não, para os pais, né? Mãe, pai, os avós, para os tios, para os irmãos, para os líderes, para os pastores. A gente cresce olhando e aprendendo com essas pessoas. Isso é importantíssimo. A gente precisa de modelos. A gente precisa de exemplos. As pessoas podem ser exemplo, é redundante, mas elas podem ser exemplo enquanto elas são exemplos. É isso. As pessoas elas são modelos enquanto elas são modelos. Quando elas estão fora daquilo que tange a doutrina, que amarra a nossa compreensão do texto sagrado, elas não são mais modelos para a gente naquilo. Tem um monte de gente, irmão, que, por exemplo, eu conheço historiadores que são absurdamente inteligentes, que são extremamente intelectuais, muito mais do que o que eu não vou ser em 3 vidas.
Só que eles não são modelos de vida para mim, porque a maioria deles são ateus. Não tem a mesma cosmovisão de mundo. Eu admiro a intelectualidade, o conhecimento, já li livro deles, mas eles não são modelos de vida para mim. Eles são modelos no que tange a história, o conhecimento técnico. Mas modelo de vida para mim, não. Sabe o que é um modelo de vida para mim? Um dos modelos de vida para mim é aquele irmãozinho. É um irmãozinho, por exemplo, que eu trabalhei com ele de uma empresa, que era crente, chamava Rui. O homem era crente, a gente trabalhava na área de segurança, um homem piedoso, um homem que estava ali sempre na hora do almoço lendo a Bíblia. E não só isso, porque ler a Bíblia também não adianta se você não pratica. Era um homem honesto, de caráter, que não gostava de coisa errada, que era gentil com todo mundo, que era empático. Eu me sentia o menor da casa de Levi perto daquele homem. Ele não era formado em teologia, ele não lia 50 livros por ano, mas ele é um homem que ele tinha um profundo relacionamento com Deus. Isso é um exemplo de vida para mim. Ele não era um exemplo intelectual, como é um N.T. Wright da vida. Porque eu não ando com o N.T. Wright, eu não conheço ele de andar, mas o Rui eu andava. A irmã eu conheço, a irmã eu ando, a irmã eu vejo. Vocês formam para mim modelos também de espiritualidade. Eu vou usar um termo que a gente gosta de crente, de quem você olha e fala, poxa vida, essa pessoa é crente. Então a gente precisa desses modelos. Agora, a gente não pode pautar a nossa espiritualidade em cima das pessoas. Porque o dia que a pessoa errar, o que é que você faz? Você se escandaliza, se desanima, você quer desviar da fé. Porque você não pautou onde estava certo. Onde que era o certo? Em Jesus, que é o único que não erra. Segunda coisa, vou dar 2 estudos aqui, hein? A promessa é dom, mas a caminhada exige coragem. Lá em Josué 1,6, capítulo 1, do verso 6 a 7, diz assim: esforce-se em bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Tão somente esforce-se e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei. Coragem bíblica nasce da convicção da presença de Deus, não da autoconfiança. O texto associa coragem à obediência total. Irmãos, a promessa é dom, mas a caminhada exige coragem. O que quer dizer isso? Deus nos deu uma promessa. Deus vai nos abençoar, irmãos. Deus vai nos abençoar, é promessa. Se eu fosse mais profundo, eu diria assim como está lá em Efésios, porque Ele já nos abençoou com todas as coisas na região celeste. Está escrito, Ele já nos abençoou. Agora, o que a gente precisa fazer? Estava até conversando com a irmã Raquel esses dias, a gente precisa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A gente precisa avançar, a gente precisa ter coragem para viver a caminhada cristã. Então não é porque Deus nos deu uma promessa, vida eterna, morar no céu, que estaria conosco. Deus disse que o maligno não nos toca. Não confunda o maligno não nos toca com o maligno não nos tenta. Não confunda o maligno não nos toca com não vou ter provação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Irmão, e pega a visão cristã. Quanto mais fiel você for a Deus, quanto mais você buscar a presença de Deus, a probabilidade de você ser mais provado, tentado, vai ser maior. Raciocina comigo. O diabo bate o olho e fala assim, bom, aquele ali, desleixado, largado, está me ajudando. Está contribuindo para mim aquele, não vou nem me esquentar. Agora aquele ali, aquele me dá trabalho. Aquele ora, aquele é piedoso, aquele lê a Bíblia, aquele vai para a igreja bonitinho, aquele ajuda os outros, esse me dá trabalho, já vai se me dar trabalho, é esse daí que eu preciso arrumar um jeito de atormentar. Então não se espante quando você sofrer por fazer o bem. Jesus falou assim, olha, vocês não devem ficar desanimados quando vocês sofrerem por fazer o bem ou por causa do meu nome. Pelo contrário, se alegrem. Se o mundo vos odeia por minha causa, seja feliz, irmão. Fique em paz. Então, nós precisamos ter coragem para seguir na caminhada, mesmo sabendo que Deus já tem um dom, já tem uma promessa sobre a nossa vida. Terceiro, a palavra de Deus no centro da vida. Nós já lemos em Josué 1,8. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Né? Então a palavra deve estar na boca, na mente e nas mãos. Prosperidade bíblica é alinhar-se ao caminho de Deus.
Em outras palavras, irmãos, a palavra de Deus precisa ser o norteador. Vou repetir, enquanto eu for pastor aqui nessa igreja, vocês vão cansar ou não cansar de me ouvir dizendo que nós somos pautados pela palavra, pela doutrina bíblica, por a revelação que está escrita. Irmãos, são 66 livros, que foi todo um processo de cuidado de Deus para preservar 66 livros, para que a gente tivesse nas mãos aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus tem para nós, como deve ser a nossa relação com Deus. E às vezes a gente fica buscando um monte de outras fontes para entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada. Vou falar agora como teólogo. A vontade de Deus para o homem, para a igreja, está revelada. Revelada. Você só precisa aprender a ouvir. Ela está revelada nas Escrituras. Como que eu devo ser como marido? Efésios capítulo 5. 1 Pedro. Como eu devo ser como esposa? Em Efésios também. Como eu devo ser como filho? Está lá também na Bíblia. Como eu devo ser como irmão? Está lá no texto. Como que eu devo agir com o mundo? Como que eu devo ser no mundo? Está lá, você vai em Atos 2, está lá. Todo mundo olhava a igreja e se admirava. Está lá. Então, a gente muitas vezes procura, mas a gente não procura uma resposta bíblica. O que a gente procura quando a gente não procura no texto? Pode perceber. Quando eu não quero olhar para o texto e ver o que o texto está dizendo para mim, sabe por quê? Sabe o que o texto vai fazer comigo e com você? Vai nos confrontar. Por isso que Josué está falando aqui, ó, não aparte da tua boca o livro da lei, medita dele de dia e de noite. Qual que é a ideia de meditar, né, de dia e de noite? É que você e eu preciso pautar todas as decisões, escolhas e caminhos da minha vida a partir daquilo que as Escrituras me revelam. Como que eu tenho que ser? Para tudo, como é que eu tenho que ser como funcionário? Porque a gente tem um problema, a gente desassocia a vida cristã, ou melhor, a gente faz uma dicotomia, ou seja, divide em dois a vida cristã. Na igreja eu faço tudo bonitinho, quase sempre, mas lá fora tudo bem, eu posso ser mau funcionário, eu posso chegar atrasado, eu posso pedir para alguém bater meu cartão, eu posso, para poder esticar o meu feriado, pegar um atestado, todo mundo faz, eu posso mentir o imposto de renda, porque a gente, lá no mundo isso é comum e a gente muitas vezes acaba achando que isso é comum. Mas na nossa dinâmica, a palavra nos orienta que nós não podemos ser assim. Então, irmãos, eu me lembro que a gente teve uma discussão uma vez, eu tive uma discussão com alguns teólogos sobre isso, porque eu tenho muita dificuldade quando eu escuto um pastor, um líder dizendo assim, nós precisamos orar para ver qual que é a vontade de Deus. Eu tenho um negocinho aqui no meu coração, eu falo faniquito, né? Eu tenho um negocinho aqui no meu coração e eu falo assim, como assim? Eu preciso orar para saber qual que é a vontade de Deus. Antes que você fale, esse pastor, a pessoa diz assim, eu preciso, mas pastor, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu mudo para essa cidade ou não, se eu mudo desse emprego ou não, eu preciso saber qual que é a vontade de Deus. Para você cristão, qual que é a vontade de Deus? Aí eu estou dizendo que eu preciso orar para Deus, para que Deus me revele qual que é o melhor emprego. Quando, na verdade, a Bíblia diz que eu preciso ser crente, eu preciso buscar tudo aquilo que glorifica a Deus, eu preciso fazer aquilo que faz sentido para a minha família. Então você vai lá e analisa. Olha, esse emprego aqui faz sentido, a mudança de emprego. Vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família. Aí você arruma um emprego que você vai trabalhar de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, vai folgar a cada, 15 dias para ganhar X a mais, vai ter que ir para outro estado, vai ter que fazer uma série de coisas que vão te deixar totalmente ausente da vida da família, da vida da comunidade, da vida da igreja, e aí você ora para Deus dizer para você qual que é o melhor emprego, se é esse que você trabalha de segunda a sexta e vai ganhar um pouquinho menos, mas vai estar com a sua família, ver seus filhos e estar na comunidade, ou
se é para Deus dizer para você que o melhor emprego é aquele que você folga de 15 em 15 dias, quando consegue folgar, para ganhar um pouquinho a mais. Veja, como que a gente enquadra Deus em situações que tem a ver com o nosso desejo. Porque o que eu quero? O que eu quero é ganhar mais. Eu quero abrir mão da minha qualidade, quero ganhar mais. Mas eu quero botar a responsabilidade em Deus. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada, irmão. Que você seja alguém que ame a Deus, que ame o próximo, que cuide bem da sua família, que vive em comunidade. Então, a vontade de Deus está revelada. Por isso que está Josué dizendo que nós precisamos ter a palavra como sendo a nossa vida. Quarto, o pecado não tratado interrompe o avanço. Lá em Josué 7, do versículo 11 ao 12, a gente tem um negócio muito interessante. Israel pecou, tomaram das coisas condenadas, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. A derrota extrema começou com desobediência interna. Deus trata o pecado para preservar o povo. Qual que é a história aqui? Aqui dá uma outra pregação, né? Inclusive o Emílio Garofalo tem uma pregação muito boa sobre esse texto aqui, da cidade de Ai. O exército de Israel venceu uma batalha gigantesca, negócio assim, Jericó, derrubou os muros, caiu os muros, na verdade, venceram. Assim, cidade de Ai era uma cidade pequenininha, com um exército pequeno. Os caras olham e falam assim, gente, vamos só mandar um grupo lá, pequeno, que vai resolver. Israel toma uma das maiores surras da narrativa dessa cidade. Mas por quê? Porque Acã foi lá e ele tomou algo que não era para ele tomar. Ele foi lá e pegou coisas que não era para ele tomar. Ele foi lá e pegou presentes escondidos que não era para fazer. Mas olha o que o texto vai dizer. Agora, irmão, isso aqui, como diz alguns irmãos, né, pentecostais, é forte, né? O texto vai dizer que Israel pecou. Percebe? Israel pecou. Não vai dizer só que o Acã pecou, mas que Israel pecou e por ele ter pecado, todo o povo sentiu. Então, irmão, não adianta. Nós não somos um corpo. A gente não aprendeu lá em Romanos, em Coríntios. Quem leu, gosta de ler esses textos, vai descobrir que Paulo usa o quê? Que nós somos como um corpo. Se o pé está machucado, todo o corpo sente, né? E se eu tenho aqui um dedinho aqui todo torto, e toda vez que eu mexo nele, eu sinto dor e todo o meu corpo sente. Então, se alguém está vivendo em desobediência a Deus, contrário à vontade de Deus, toda a igreja vai sentir, irmão. Não tem jeito. Por isso que a Bíblia fala sobre orar e vigiar. A gente não pode ser uma comunidade, irmão, de contenda, de briga, de fofoca. Sabe? A gente não pode, porque isso não ajuda, isso não agrega. A gente tem que tratar. Então, não é que eu falo assim, irmãos, então vamos fingir que não está acontecendo. Não, pelo contrário. A gente é uma igreja, temos que ser uma igreja que trata. A Bíblia vai dizer aqui que enquanto não foi tratado aquilo, o povo não prevaleceu. Tem que ser tratado. O que é tratar? É conversar. Está errado alguma coisa, irmão? Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. A gente não tem que ter milindre, não. A gente tem que ser um povo maduro, de ser exortado, admoestado pelos irmãos, pela liderança, pelo irmão mais experiente, ou às vezes até pelo irmão mais novo, que está vendo que a gente está numa conduta que não é condizente com a doutrina, e a gente tem que ter o coração aberto, porque é para o nosso bem. Ninguém vai te exortar por brincadeira. Eu não tenho nada para fazer, eu vou lá exortar a irmã Sônia. Não tenho nada para fazer, vou lá exortar a irmã Sônia. Hoje é um dia que eu não estou tranquilo. Não, irmão. Exortação tem a ver com vida. A Bíblia fala muito sobre isso. Se você tirar o seu irmão do caminho errado, você montou a brasa sobre a cabeça dele. E a ideia de santidade. Então a gente tem que estar aberto para isso. E não é ser chato, não. Não é aquele pastor que eu disse lá atrás que gosta de ficar batendo com a doutrina. Muito pelo contrário. Eu, enquanto pastor, você, enquanto irmão, enquanto líder, a gente quer preservar a alma do nosso irmão, proteger ele de sofrer as consequências de uma decisão errada ou de um procedimento errado. Então a gente tem que ser esse tipo de igreja, por isso a gente precisa tratar aquilo que está errado. A gente não precisa fazer alarde, a gente não precisa ficar espalhando isso, né? Meu Deus, você viu o que o irmão fez, o que aconteceu. Não, a gente trata no particular.
leva para a igreja, para o grupo de oração, para os irmãos piedosos. A gente está aqui para... Lembra? Eu sempre repeti isso. Nossa primeira função é acolher, é proteger. E nesse acolhimento, nessa proteção, a gente trabalha a exortação e a admoestação para que esse irmão amadureça. Porque senão, irmãos, não vai ficar ninguém na igreja. Cada vez que alguém errar, a gente cortar fora, não fica ninguém. E nem é esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é afastar, mas é trazer. Por isso a gente precisa tratar aquilo que está errado, porque senão a igreja não avança. E aí, irmãos, para a gente concluir, lá em Hebreus capítulo 4, verso do 8 a 9, diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Qual que é a ideia aqui? Aqui é uma ideia bastante cristocêntrica, né? O autor aqui de Hebreus está dizendo assim, olha, Josué, ele na verdade não deu descanso, porque se ele tivesse dado esse descanso completo, ele não ia falar sobre um outro dia. Josué aqui está apontando para Cristo, porque o descanso de Josué, ele era temporal. Ele leva o povo do Egito, do deserto, para a terra prometida, que é temporária. Mas o autor de Hebreus aqui está dizendo a respeito de Cristo, que Cristo nos levará para uma terra de descanso eterno. Então, Josué é, na verdade, ele é um apontador, ele é alguém que aponta para Jesus. Ele é mais uma daquelas metáforas de apontamento para Cristo. Da mesma forma que Josué levou o povo para uma terra que emana leite e mel, mas que é temporária, haverá aquele que nos levará para uma terra de descanso eterno. E este alguém é Jesus. Então, que a história de Josué seja para mim e para você de um líder que aprendeu aos pés do Senhor, aprendeu com a lei do Senhor, aprendeu com aqueles que Deus colocou sobre ele, e a vida toda dele foi uma vida de levar o povo na direção de Deus. A terra prometida era esse símbolo de levar o povo até a presença de Deus, mas a gente nunca pode esquecer que o nosso descanso eterno, verdadeiro, sempre será em Cristo, sempre será no Senhor, e Ele que nos leva para a terra verdadeiramente eterna, onde a Bíblia diz que não haverá nem choros, nem ranger de dente, porque o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, e que Teu Espírito Santo complete no coração de cada irmão tudo aquilo que é necessário para que tão somente a Sua palavra fique em nosso coração e gere um fruto que seja para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo que eu te peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.